O Outro Lado da Vida, Barão Carlos do Prel. Biografia. O Barão Carlos do Prel nasceu em Landshut, Baviera, a 3 de abril de 1839. Foi oficial do Exército e recebeu o título de doutor em filosofia pela Universidade de Tübingen. Em 1892 participou das célebres experiências de Milão com a médium Eusápia Palladino em companhia de Aksakov, Schiaparelli, Brofério, Macora, Richer, Lombroso e Sciaia. Faleceu em maio de 1899. A presente obra é a última que apareceu em sua vida, como um coroamento da sua carreira. Escreveu também História da Evolução do Universo, em 1876, Os Habitantes dos Planetas e a Hipótese Nebular. Novos estudos sobre a evolução histórica do universo, em 1880. A Filosofia Mística, em 1885, a Doutrina Monística da Alma. Em 1888, Estudos do Domínio das Ciências Ocultas. Em 1890, a Descoberta da Alma por meio das Ciências Ocultas. Em 1894, a Magia e Ciência Natural. Foi Carlos do Prel um dos maiores pensadores modernos. Um dos mais finos devassadores do incógnito. Suas conclusões de profundo rigor analítico marcaram uma etapa da técnica de encarar os fenômenos metapsíquicos, fenômenos que aparentemente são anormais ou inexplicáveis, ou do mundo transcendental, como ele diz. Prefácio. Se é verdade, como afirma Kant, que o bem-estar da humanidade depende da metafísica, é evidente que a questão da imortalidade tem para nós uma importância primordial. Sua influência na vida social poderia manifestar-se claramente se as opiniões que os homens adotaram sobre esse grave problema não estivessem absoluto assim divididas. A Igreja erige a imortalidade em dogma, sem nada provar, a ciência física nega. E finalmente, na filosofia, encontra defensor das suas opiniões. Uma vez que há milhares de anos vimos fazendo tantos esforços intelectuais para obter a solução de um problema que tanto interessa à humanidade, sem nunca chegarmos a uma conclusão definitiva. Temos de procurá-la, tomando por um caminho completamente novo. Trata-se de provar que possuímos uma alma e que esta pode destacar-se do corpo e suas qualidades essenciais. Para que esta prova seja universalmente admitida e a fé na imortalidade se torne um bem comum da humanidade, com influência sobre o bem-estar geral, faz-se mista que a prova se diferencie de todas as outras dadas até aqui e que se revelaram ineficazes. Consistirá essa prova em demonstrar pela experiência que a alma pode destacar-se do corpo mesmo em vida do homem. E se, além disso, for demonstrado que essa alma, assim separada do corpo durante a vida do homem, age e julga de maneira diferente de quando está presa ao corpo, e que pode funcionar de maneira independente, então as divergências de opiniões terão que cessar. E resolvido ficará o problema da vida futura. O problema para o qual o ignoramos foi considerado de tal forma certo que não havia mais quem desse ao trabalho de tentar erguer o véu. Enquanto o homem permanecer na dúvida se é uma criatura física ou imortal ou um ser metafísico e imortal, não terá o direito de gabar-se de sua consciência pessoal, nem de limitar-se até a morte, como um salto nas trevas. Isso não convém, sobretudo, a um filósofo, cujo primeiro dever, segundo Sócrates, é de conhecer a si mesmo, Carlos do Prel. A morte considerada como a passagem do homem para o estado espiritual. Lucrécio compara o nascimento do homem a um naufrágio. As ondas nos lançam nus e abandonados em praias desconhecidas. Por que razão e com que fim emergimos do oceano das idades? Fomos deixados nas ribas terrestres? Não sabemos, e tudo quanto precede esse naufrágio nos é de tal forma desconhecido que consideramos o nascimento como o começo de nossa existência. Chegamos à Terra com a consciência vazia. Os conhecimentos que no decorrer da vida essa consciência adquire só dizem respeito aos objetos com que entramos em relação. Mal sabemos se nos assiste o direito de fazer perguntas sobre o que acontece antes do nascimento e sobre o que haverá depois da morte. Só temos noção, sobretudo, curto período
que vai do berço ao túmulo. O homem dá-se como rei da criação, mas o seu reino só compreende um dos astros mais insignificantes do firmamento, orgulhando-nos da nossa consciência pessoal, que nos torna superiores aos animais, mas sobretudo os animais que não compreendem que são mortais. Apenas temos a vantagem duvidosa de poder encarar a morte com segurança. E embora tenhamos a noção da imortalidade, não estamos perfeitamente certos disso. O problema da imortalidade comporta as seguintes questões: 1. Possuímos uma alma imortal? 2. Onde fica situado o além? 3. Que vida levará a alma no além? A religião, filosofia e história natural ocuparam-se dessas 3 questões. Vamos expor sumariamente o que resultou das suas pesquisas. As diversas religiões, baseadas na revelação, sempre ensinaram que no momento da morte a alma deixa o corpo a fim de transportar-se para o além e lá receber a recompensa ou a punição relativas à conduta terrestre. A vida terrestre, portanto, seria tão somente um episódio passageiro durante o qual devíamos nos aplicar na boa preparação para a vida futura, já que esta é eterna e aquela passageira. Esse ponto de vista coloca o interesse inteiramente na vida por vir. E quando a fé na imortalidade se torna universal, como na Idade Média, toda a civilização se ressente disso para o bem ou para o mal. Se essa fé é impossível compreender os acontecimentos mais importantes da Idade Média, nem a excelência e o desenvolvimento da arte cristã, nem a opressão do espírito pela Inquisição e suas fogueiras. Em compensação, observamos em nossos dias que a influência da religião e com ela o poder da igreja se desvanecem cada vez mais, e se coisa de que não duvidamos essa dissolução continuar, o problema da imortalidade nada mais terá a esperar da religião. A filosofia. Passamos agora à filosofia. Na Idade Média, a filosofia estava a serviço da igreja. A verdade dos dogmas religiosos procurava apoiar-se no raciocínio para adquirir maior importância. O resultado, porém, mostrou-se contrário à expectativa. Não foi possível estabelecer a esperada harmonia entre o dogma e a razão. A dificuldade agravou-se e a polêmica entre Bailey e Lindsay veio demonstrar o malogro da empresa. Desde então, a filosofia renunciou à aliança com a teologia e tomou o caminho independente. Recusou-se a admitir a imortalidade baseada na relação e procurou prová-la por meio dos seus próprios princípios. Teve-se esperança de chegar tanto por meio da análise psicológica, tentativa que não deu bons resultados. Efetivamente, nossa consciência só percebe as transformações do nosso corpo por meio dos sentidos, ao passo que, para provar a imortalidade, é preciso demonstrar que a alma é consciente mesmo sem o corpo. A filosofia, tanto quanto a religião, não pode, portanto, resolver o problema, e como não há de prever que descubra argumentos novos e mais convincentes, podemos dizer que nada há a esperar desse lado. Com o nosso maior progresso no conhecimento da natureza, a solução do problema não deu nenhum passo de monta. A ideia da alma reduziu-se a uma função do corpo. A procura do além nada deu de si. A aparência da abóbada celeste foi ampliada pela astronomia ao espaço infinito. Parecia, portanto, que quanto mais as ciências físicas se desenvolvessem, menos a ideia da imortalidade tinha possibilidade de sobreviver. Sob o influxo dessa tendência do espírito, a humanidade concedeu importância cada vez maior à vida terrestre, em detrimento da do além. Toda a civilização atual baseia-se ou ressente-se dessa filosofia. A instrução intelectual fez progresso, mas a moral perdeu a sua base metafísica. Daí a perguntarmos aonde nos levará esse afrouxamento da moral. É absolutamente claro que a polícia e o Estado nunca poderão obter a moralidade pela força ou pela lei. Porque o problema moral é apenas um problema metafísico. A moral só pode basear-se na fé da imortalidade. E como esta tem ainda o seu maior sustentáculo na metafísica cristã, compreende-se que, malgrado as suas tendências retrógradas, a igreja ainda possui influência bastante para que as almas temerosas se lhe apeguem como uma âncora que pode livrar-lhe a sociedade do naufrágio, conhecimento do real. Impossível não concluir, com efeito, que sem a renovação da fé metafísica nós vogamos para a degenerência geral, ainda que com o progresso das ciências físicas e civilização alcance o apogeu. A extrema importância conferida à vida aqui, na qual concentramos todos os nossos interesses, constitui a causa primeira das nossas misérias sociais. Só a crença numa vida futura nos melhora. Se nós soubermos
Se nos soubermos imortais, não mais consideraremos a vida aqui como o nosso fim e só nosso caso. E só nesse caso teremos a nossa vida atada ao bem-estar da vida futura, mesmo em detrimento daquela. O egoísmo terrestre que exclui o amor do próximo poderia ceder lugar ao egoísmo transcendental. Isso bastaria para melhorar as condições sociais, porque implica o amor ao próximo. Um cálculo bem simples mostraria que se as relações pessoais continuam no além, quem mais semeia aqui, melhor colhe na vida futura. Como então poderemos, dados os insucessos precedentes, reconquistar a crença na imortalidade? A teologia limita-se a afirmar, sem dar provas. A ciência física nega redondamente a filosofia, segundo os seus representantes mais eminentes, de Platão a Schopenhauer, hesita entre o panteísmo e o individualismo. Na hora da morte, o sábio ignorante encontra-se no relativo à sorte que os espera depois do último suspiro. Um de meus amigos passou pelo pesar de perder uma filha, o que lhe reavivou o interesse pela questão da imortalidade. O professor universitário dirigiu-se aos colegas cátedros de filosofia na esperança de achar consolação em suas respostas. A decepção foi amarga. Ele pediu uma solução, procura a afirmação, dava-lhe uma resposta totalmente inadequada. A ignorância. Assim é que nos achamos diante de um puro escândalo científico, o da ignorância mais absoluta a reinar quanto à solução do mais importante de todos os problemas humanos. Swift, moribundo, exclamava que ia dar um perigoso salto nas trevas. Cada um de nós ainda pode dizer o mesmo hoje. O homem mais intruso dos nossos dias, mesmo temperando a educação religiosa com filosofia e a fisiologia, no fim de sua carreira na Terra só pode concluir como Fausto. Vejo que nada podemos saber sobre lá em cima, e toda vida esse homem não pode contentar-se com a negativa. Não compreende os que renunciam a resolver o enigma. Compreende ainda menos os que exclusivamente preocupados com os interesses terrestres, nem sequer se dão ao trabalho de informar-se sobre a existência de um problema metafísico. E assim baixam a sua consciência pessoal ao nível dos animais. Não se contenta esse homem com olhar a vida como um hábito. Não consegue sufocar em si a intuição inata de outra vida que o assusta. E como as ciências oficiais não sabem informá-lo sobre o além, em vez de renunciar à pesquisa, ele faz como Fausto, entrega-se à magia, o desconhecido. A magia era uma das disciplinas professadas nas universidades da Idade Média. Hoje não a temos nos programas. O professor moderno, ao contrário de Fausto, considera a magia como superstição. Não estará, entretanto, essa coisa oculta que nossas universidades reneguem, demonstrada pelas duas premissas que até mesmo um fisiologista é forçado a admitir. 1. Nossas ciências naturais ainda não disseram a última palavra, e a natureza esconde muitas forças e leis que ainda ignoramos. 2. Essas forças não nascem no momento em que a descobrimos. Não teriam sido descobertas se já não existissem. Forçoso é concluir, logicamente, que há fenômenos naturais produzidos por forças desconhecidas, cuja natureza ignoramos. Esse fenômeno deve ser produzido em todos os tempos, em todos os países, em todas as fases da evolução científica. Também o nosso século tem os seus fenômenos ocultos, a sua magia, de que não se pode dizer que talvez exista, porque existe necessariamente. A magia tem, por fim, estudar as forças latentes que podem existir no homem e nas coisas, e determinar suas relações mútuas. O homem é a criatura mais complexa que conhecemos. Deve ser considerado o microcosmo em que se acham concentradas todas as forças do macrocosmo. Possui necessariamente forças ocultas que não tem conhecimento e que não pode empregar a sua talante, mas que pode fazer sair do estado de latência desde que conheça as leis que as regem. É assim, por exemplo, que os sonhos proféticos se apresentam espontaneamente, mas não podem produzir segundo o nosso desejo, o ser oculto. A psicologia moderna engana-se
em não querer absolutamente tomar em consideração as forças ocultas. Estuda só as de que tem consciência que podemos empregar à vontade, não sendo mais que uma psicologia de experiências conscientes, só abrange metade do seu domínio. Nossa consciência, que sintetiza no cérebro e se estende a todo o corpo por meio do sistema nervoso, não pode de nenhum modo informar-se sobre a questão da existência da natureza da alma. Se a alma existe, temos de procurá-la fora da consciência cerebral, porque nela apenas achamos metade do que, por definição, é um homem. Com as forças ocultas do homem não nascem. Como as forças ocultas do homem não nascem da sua natureza física, seu cérebro não pode ter consciência dessas forças. Elas procedem necessariamente de um ser especial, do homem oculto. E eis aqui uma consideração muito importante para o problema da imortalidade. A psicologia moderna, efetivamente, só trata da questão da imortalidade, no que se refere ao homem considerado como ser físico. Mas é forçoso abordar a questão do homem considerado como ser oculto. Desnecessário dizer que a psicologia oculta parte da admissão da existência de um ser transcendental, que não participa das peripécias do corpo e, por conseguinte, não é influenciado pela morte. Existe um mundo transcendental, o que não podemos perceber por meio dos sentidos físicos. Possuímos em nós um homem transcendental. A parte de nosso ser que se acha além da consciência cerebral. O mundo transcendental, comumente chamado o além, é tão real quanto o mundo visível. As relações das coisas no além estão submetidas às leis exatas, tais como se dá no mundo físico. E a essas leis exatas que o nosso ser transcendental, a nossa alma, está submetido. E são os fenômenos daí derivados, o que o ocultismo estuda. A essa ordem de fenômenos pertence o sonambulismo e o espiritismo, os dois principais domínios da magia moderna. Como criatura terrestre, o homem compõe-se de alma e corpo, embora a consciência cerebral só abanja metade de nosso ser, isto é, o corpo. Torna-se evidente haver nele apenas um limite subjetivo, e é de supor que em casos anormais ou extraordinários esses limites passam a ser recuados. Ao verificar tais casos, estaremos em condições de adquirir algum conhecimento sobre as relações que possam existir entre as propriedades ocultas das coisas e o que há de oculto em nosso ser. Teríamos assim conhecimento nesta vida da natureza de nossa alma e do seu modo de existência no além. Isso se produz no sonambulismo, e já que podemos transpor a fronteira física para entrar no mundo transcendental, porque os seres do além não poderiam, eles também transpor-se essa fronteira para entrar em relação conosco. Com o sonambulismo penetramos no mundo dos espíritos. Como o espiritismo são os espíritos que penetram no nosso. Tal é a definição dos dois principais fenômenos da magia moderna. Depois dessas explicações, não se espantará o leitor de me ver sustentando que o velho problema da imortalidade e da vida futura, que permanecem sem solução até nossos dias, é, entretanto, suscetível de encontrar solução baseada nas novas pesquisas. Logo, é a magia que temos de nos dedicar. Não achamos a solução na psicologia física. Devemos, portanto, procurar na psicologia oculta, e é lá, com o efeito, que acharemos a solução. A solução. Cumpre insistir sobre o fato de que essa solução é necessária à humanidade para que o desânimo atual se substitua pela certeza que levanta os corações. Vemos os povos mais civilizados de hoje perderem a fé na vida futura, ao mesmo tempo que abandonam os dogmas religiosos. Vemos também que os negadores da fé, em vez de procurar apoio na filosofia, que aliás nunca deitará raiz nas massas, cai nos braços do materialismo, o qual não se limita a ser uma convicção teórica, mas insinua-se na vida prática. A ciência não tem podido contrabater essa corrente, e seu acerto de que a psicologia e a metafísica conseguirão um dia provar a imortalidade não traz remédio aos males presentes. Só o ocultismo tem força para enfrentar o perigo. Só o ocultismo dá ao homem conhecimento de sua natureza metafísica e com ela a segurança de sua dignidade como ser imortal. O ocultismo não exige de um ser pensante a fé cega em dogmas
e que faltem provas, excita-o, pelo contrário, a serviço de sua inteligência para examinar os fatos e tentar experiências psicológicas que provêm a sua imortalidade, e portanto pelo ocultismo que o homem solverá pessoalmente o problema a que a religião, a filosofia, as ciências físicas não poderá achar resposta. O problema que depende a salvação da humanidade na Terra e ainda a sua salvação na vida futura, porque só saberá conduzir-se na vida atual com vistas à vida do além. Aquele que tiver admitido a realidade desta última, sem a semeadura aqui, não haverá colheita no além, a imortalidade. Encaramos de início o problema da imortalidade. Vamos prová-lo com o auxílio de fatos experimentais. O meio mais simples seria recorrer às experiências espíritas, já que elas provam a sobrevivência dos mortos. Mas embora eu muito aprecie o valor destas provas, ainda considero o espiritismo uma ciência experimental. Pois não podemos contar com o êxito absoluto de suas experiências. O homem vivo é um elemento mais seguro que um desencarnado quando se trata de experimentação. Temos, pois, de basear nossas provas em fatos constatados pela experiência nos vivos. Quando o homem morre, nenhum sinal exterior de denúncia a separação entre a alma e o corpo. Vemos cessar um, mas não vemos surgir o outro. Vemos a vida extinguir-se, a anestesia estender-se por todo o corpo, o qual depois disso se decompõe. Esse é o processo que a nossa experiência constata desde que o homem existe sobre a Terra. Nada há aí, entretanto, que nos impeça de admitir que a morte tem um reverso, um lado que só escapa às nossas experiências porque os nossos sentidos não podem perceber, mas que, se existe, garantirá sobrevivência na individualidade. É certo é que a experiência nos prova a anestesia do corpo, mas não prova que essa anestesia corresponda à privação completa da faculdade de sentir. E se considerarmos os estados análogos, sentimos-nos tentados a negá-lo. Ficamos quase anestesiados durante o sono normal e o sono hipnótico é acompanhado de uma tal anestesia que os médicos aproveitam para executar as operações cirúrgicas mais difíceis. A sensibilidade, entretanto, está apenas paralisada, não destruída, pois que se restabelece a si própria ao despertar. É preciso, portanto, que estudemos muito bem o sono, esse irmão da morte, sobretudo o sono artificial, extremamente parecido com a morte. Temos de estudar no homem vivo em que se torna a sua sensibilidade quando mergulhado nessa morte aparente. A ver se a resposta à nossa experiência não poderia informar-nos sobre em que se torna a vitalidade quando somos atingidos pela morte definitiva. Estudando a questão relativa ao que se passa durante a anestesia do sono artificial, ficou provado que esse irmão da morte possuía efetivamente um reverso que havia escapado à observação científica por não ser perceptível pelos nossos sentidos. Foi sobretudo o coronel de Rochas quem contribuiu para a solução do problema. Fez um estudo especial da anestesia dos sonâmbulos e provou de modo indubitável que a anestesia do corpo não formava mais que metade do processo e que a outra metade, embora escapasse à nossa vista, se prestava também à experimentação. Provou que durante a anestesia a sensibilidade não é destruída, nem mesmo suprimida, mas simplesmente transferida para fora, exteriorizada. Durante o sonambulismo, os eflúvios vitais fogem do corpo do adormecido, levando à sensibilidade, de sorte que a picada de uma agulha que não é em absoluto sentida pelo corpo anestesiado faz-se por ele sentida quando as camadas vitais exteriorizadas recebem a picada. Essa experiência demonstra de modo claro que a supressão passageira da vida corporal se liga a um processo psíquico, que é a exteriorização de um princípio vital, o qual continua sua existência independente do corpo, quando o dele está separado. Esta experiência feita sobre um ser vivo, este fenômeno produzido artificialmente durante um estado que se assemelha ao da morte, nos dá o direito indiscutível de supor que o mesmo processo se desenvolve depois da morte natural. Isto é, que a alma se destaca do corpo. Não posso mencionar aqui mesmo, sumariamente, as experiências que de Rojas empreendeu.
Indicarei apenas os escritos desse inigualável observador. Suas experiências levadas a feito com minuciosos cuidados foram reconhecidas exatas por vários outros investigadores, demonstraram que a nossa sensibilidade absolutamente não adere aos órgãos corporais, mas pelo contrário está concentrada na vitalidade que o nosso corpo se embebe. Isso pode exteriorizar-se durante a vida do homem. A experiência prova que nesse caso ele guarda a sua sensibilidade primitiva. Temos, portanto, o direito de admitir que a exteriorização do princípio vital se dá igualmente depois da anestesia da morte. Podemos supor que ao morrer um homem espiritual se destaca definitivamente do envoltório carnal. Damos assim um grande passo para a imortalidade. Teremos achado um veículo independente do corpo, uma consciência independente dos órgãos físicos, o magnetismo. É verdade que as camadas exteriorizadas ainda não constituem uma alma. Para chegarmos até esta, somos forçados a reconhecer outros fenômenos ocultos. Todos os eflúvios do homem vivo, quer se apresente de modo espontâneo, quer pelo efeito da vontade, pertence a essa categoria. Um dos primeiros que se ocupou do ocultismo foi o magnetismo animal, o qual prova que o OD exteriorizado é o portador da força vital. É preciso, portanto, admiti-lo como fazendo parte da alma, porque tendo por fim o magnetismo, a transferência da saúde para um corpo doente, magnetizar é transferir força vital. Quis o acaso que fosse um médico, Mesmer, que descobrisse o magnetismo animal. Por essa razão foi encarado como um ramo da medicina e estudado em seus efeitos orgânicos. Mas como esses efeitos são muito variados e bastante complexos, a medicina oficial recusou-se a admiti-lo, tornando-o objeto de discussões sem fim. Reichenbach transferiu o exame para o domínio da física e lá as provas foram menos sujeitas a controvérsias. Pode-se sumariamente constatar a realidade do magnetismo animal por diversos meios. 1. As mudanças fisiológicas operadas no corpo de um doente submetido à sua influência. 2. Os eflúvios luminosos que o magnetismo produz. Os sensitivos veem os luares ódicos num quarto escuro. Quando em estado de vigília, os sonâmbulos os veem no estado de sono, sem necessidade de recorrer à câmara escura. 3. Diversos fenômenos de movimento que o magnetismo produz, como o desvio da agulha imantada, a rotação das mesas. 4. Impressões registradas em chapas fotográficas. A questão tem sido muito bem tratada ultimamente, mas continua a negar o magnetismo como se nada houvesse sido verificado. Os médicos repetem sem refletir e sem estudo da questão que todos os efeitos do magnetismo não passam de produto da sugestão. Sustento que o doente não deve a cura a um fluido vital, mas simplesmente à influência de uma sugestão estranha. A objeção da mais alta ingenuidade, porque a sugestão não pode dar ao doente mais que uma ideia, um conceito. E a ideia por si mesma não pode produzir a cura. Só o poderia fazer no caso do cérebro do doente dispor de bastante força vital, para que a sugestão auxilie a condução dessa força vital para a parte do corpo, porque a necessita. A cura pelo magnetismo animal opera-se por meio do fluido vital do magnetizador. Por ele transferido a um organismo estranho. A cura pela sugestão opera-se graças ao fluido vital do próprio doente. Fluido que a sugestão põe em movimento e encaminha para a parte enferma do corpo. Eis a diferença única entre os dois tratamentos. Quem admite a possibilidade de obter uma cura por meio da ideia, sem nenhuma força ativa intermediária entre o cérebro e a parte doente do corpo, tem que admitir também a possibilidade de efeito sem causa. Impossível, portanto, substituir o magnetismo pela sugestão, a qual equivale a uma nova prova da realidade do magnetismo animal. No magnetismo animal, a alma se mostra inicialmente como força vital, como princípio da vida, mas certos fenômenos revelam que esse princípio vital é idêntico ao suporte da consciência. Observa-se isso que se chama relação entre o magnetizador e a pessoa magnetizada. Em outras palavras, entre a fonte ódica e o OD exteriorizado. Há no fenômeno uma identidade de estado psíquico que só pode explicar-se por uma troca ódica. Outros fenômenos ocultos igualmente provam a existência do fluido magnético e podemos até dizer que o magnetismo animal é a chave da magia, o corpo espiritual.
Tomemos, por exemplo, a transmissão do pensamento. Esse fenômeno dá-se em geral quando o paciente está mergulhado em sono magnético ou hipnótico, e dificilmente quando em estado de vigília. Trata-se aqui de fatos firmados por observações e experiências inumeráveis. A transmissão do pensamento seria um milagre, estaria fora da lei da causalidade, se não admitíssemos um agente condutor, como fizemos para o magnetismo e a sugestão. O pensamento deve determinar uma vibração do éter, que, nascendo no cérebro daquele que pensa, se reproduz do que recebe. A transmissão do pensamento não é, assim, mais do que uma espécie de telepatia ódica. E mesmo aqui vemos o espírito vital identificar-se com a alma pensante. Se negarmos os efluidos magnéticos e não admitirmos serem eles os transportadores do pensamento, temos uma telepatia sem intermediário, que, como declarava Newton a respeito da gravitação, seria um absurdo. Se, portanto, está provado que um princípio vital pode exteriorizar-se, é evidente que um homem pode projetar a forma vital de seu corpo, isto é, as camadas ódicas exteriorizadas são capazes de reproduzir a forma física desse corpo. Assim, graças ao magnetismo, pouco a pouco chegamos a compreender o corpo espiritual de que falam os místicos. Não é apenas uma forma essencial do corpo humano, mas também o portador das forças ocultas que a magia do ocultismo nos revela. O corpo espiritual denuncia-se em vida do homem pelas sensações ditas de integridade que acompanham a amputação de um dado membro, tema que já desenvolvi em outra obra. A propósito, cumpre observar que vários magnetizadores admitem que podem influenciar seus doentes magnetizando a prolongação espiritual dos membros cortados. Teríamos a certeza dessa permanência da integridade da forma espiritual se pudéssemos provar que ela também se manifesta no espírito dos defuntos. Fiedler escreveu sobre o tema. Em uma sessão de grande importância realizada em Gotemburgo, fotografou-se o espírito de um homem falecido na América. Dizia ele, 3 dias antes, tomadas as informações, constatou-se a verdade da afirmativa. A fotografia era semelhante, apenas a pessoa em questão não usava barba em vida, ao passo que a fotografia mostrava a barba observada em sua materialização. Era uma barba que a navalha não cortava. Um passo mais e deparamos fenômenos em que a exteriorização completa do corpo se torna visível e se dá no desdobramento. Encontramos nos escritos da antiguidade muitas referências ao duplo. Como já tratei esse assunto em outro livro, só relembrarei aqui um caso recente, muito bem certificado, o da jovem Emily Saget, cujo corpo astral foi visto por todo um pensionato de meninas durante todo o tempo em que ela permaneceu nessa instituição. Geralmente o fantasma reproduziu o gesto da moça, mas agia às vezes de maneira independente. Passeava, por exemplo, enquanto a moça estava no leito. O corpo espiritual também se torna visível e age telepaticamente entre os moribundos ou pessoas de espírito violentamente agitado. Esses casos são de tal modo frequentes que a Sociedade de Pesquisa Psíquica de Londres pôde reunir 700, todos observados em nossos dias. É notável que o duplo, em seu estado de exteriorização, apresenta semelhança chocante em sua maneira de ser e na aparição e desaparição, com os fantasmas obtidos nas sessões de materialização. Podemos concluir daí que o desdobramento é um estado provisório do que acontece no momento da morte, isto é, que a morte conduz à exteriorização do nosso corpo espiritual, o qual conserva a forma do nosso corpo físico. Nas experiências do Coronel de Rojas, primeiro as camadas óticas se exteriorizam, depois o fantasma se forma. Nas sessões espíritas constata-se muitas vezes que primeiro aparece uma luminosidade nas proporções de um prato, uma espécie de bola luminosa, e disso, pouco a pouco, se forma um fantasma. Estas observações contemporâneas concordam inteiramente com as que encontramos nos mais remotos livros de Fausto. Podemos, pois, concluir, como de resto outras obras o provam, que Fausto foi um médium que, de acordo com as ideias medievais, tomava o fantasma pelo diabo. Essas bolas luminosas que precedem as aparições dos espíritos ou fantasmas
aparecem em quase todas as histórias de almas do outro mundo. Bem antes de surgir do espiritismo, fala Plutarco de um homem em catalepsia que, voltando a si, contava ter visto as almas dos defuntos como bolos luminosos, que rebentavam, deixando escapar a alma sob bela forma humana. Tertuliano conta da sonâmbula que dizia que a alma lhe aparece sob forma visível, palpável, mas transparente. Em nossos dias, o Dr. Baraduc adormeceu uma das suas sonâmbulas e precedeu a exteriorização da sua sensibilidade, ao ponto de perder todo o conhecimento de sua pessoa terrestre. Quando lhe perguntou em que estado se achava, a sonâmbula respondeu que se sentia uma bola luminosa no meio das trevas. Durante as experiências feitas por De Rojas com a médium Laurent, disse este que o seu duplo procurava tomar a forma de uma bola luminosa. Quando Laurent foi adormecida, ao mesmo tempo que Madame Mirelle viu o duplo dessa dama, qual coluna luminosa, que logo se transformou em bola, conservando uma espécie de cauda análoga à dos cometas. Todas essas experiências se acham evidentemente em conexão íntima, mas como última fase da exteriorização ódica, vemos sempre a formação de um fantasma com forma humana. A certeza de que o corpo astral exteriorizado é suscetível de vida independente força-nos a apreciar as belas palavras do padre Steinmetz, que, vendo o seu duplo no jardim sentado no seu lugar favorito enquanto ele se achava no quarto, em companhia de alguns amigos, lhe disse, apontando-se primeiro com o dedo e depois indicando o seu duplo sentado no jardim: aqui está o Steinmetz mortal e lá o Steinmetz imortal. Aqui está o Steinmetz mortal e lá o Steinmetz imortal. A fisiologia nos mostra que o processos vital do nosso corpo consiste numa renovação contínua dos átomos que o compõem. De 7 em 7 anos o corpo se renova completamente. O mesmo se daria com o corpo espiritual, que se renovaria pelos eflúvios submetidos a uma flutuação contínua. Eis porque por toda a parte deixamos os indícios da nossa passagem. Conta-se que quando a senhorita Sage deixava uma cadeira, via-se ainda o seu duplo nela sentado. Um passo mais na vida das provas da existência do corpo espiritual e chegaremos a constatar a sua objetividade por meio da chapa fotográfica. Houve tentativas para fazê-lo. Cumpre notar que na prova não há necessidade do testemunho direto dos nossos olhos, pois sabemos que a chapa fotográfica é mais sensível que a retina humana e registra impressões absolutamente não perceptíveis pelo nervo óptico. Verificou-se que a fotografia do duplo reproduziu os gestos do médium. Diz o relato da experiência: obtivemos o retrato do médium na posse que ele assumira 10 ou 15 minutos antes de aberta a objetiva. Quando ele se achava a meia distância entre a máquina fotográfica e o fundo. Examinada a fotografia obtida, verificou-se que o médium tinha deixado o seu duplo nesse ponto, em que poderia ser percebido por um vidente, caso lá houvesse um naquela ocasião. Em outro caso, Curcio Paulucci tirou a fotografia de um grupo de 3 pessoas. Revelada a chapa, verificou-se por trás do grupo uma 4ª pessoa. Era o duplo do auxiliar do fotógrafo que lá estivera pouco antes da operação para arranjar a pose do grupo. É certo que as pessoas de crença ortodoxa, bem como os filósofos espiritualistas, ficarão decepcionados à ideia de que a alma possui um corpo ódico. Como consideram a alma um espírito, tem que admitir que só nessa condição ela poderá viver no além. Mas o fisiologista lhe responderá que não pode conceber espírito sem corpo, assim como não pode conceber uma força sem base material. Não temos com efeito nenhuma noção de um espírito puro. Não temos com efeito nenhuma noção de um espírito puro, e a fotografia transcendental nos prova que um corpo astral pode existir e ser visível aos nossos olhos. Todas as existências de que o ocultismo trata mostram-se unidas a um corpo espiritual.
aparece um corpo definido que, em certos casos, se condensa até um ponto de materializar-se. Os antigos não chegaram a ter ideia do espírito imaterial. Os deuses, os bons e os maus demônios, assim como as almas dos mortos, sempre foram imaginados como um corpo. Os gregos distinguiam o corpo interior do corpo exterior. E Platão, no Fédon, fala de um somatóide que a alma leva para o além. Igualmente encontramos a doutrina do corpo espiritual entre os corifeus da igreja, diz Orígenes, que nenhum ser criado é imaterial, e Tertuliano chega a dar ao próprio Deus uma certa materialidade. O corpo espiritual é também continuamente mencionado nas obras filosóficas. Leibniz diz: creio com a maior parte dos antigos que todos os espíritos, todas as almas, todas as substâncias simples, ativas, estão sempre unidas a um corpo, e que nunca existiram almas completamente desprovidas de corpo. Fichte, o moço, fala igualmente de um corpo etéreo, e Heilenbach de um meta-organismo, e ainda a isso que São Paulo se refere quando fala em corpo espiritual, e que a vidente de Prevoroste chama o fluido nervoso e os espíritas designam sob o nome de perispírito. Entre os antigos egípcios, a designação do corpo astral era Ka. Entre os hindus, Sharira. Os cabalistas diziam Nepcher. E Paracelso, Everestrum. Os ocultistas da Idade Média estavam de acordo com esse ponto, que o fluido vital penetra todo o corpo humano, e assim o homem contém o seu duplo etéreo. Um corpo espiritual que pode agir magicamente à distância. E, finalmente, a crendice popular atribui a todos os fantasmas um corpo que não projeta sombra, isto é, transparente para os raios luminosos. A ciência física moderna negou o corpo astral entre os vivos. É verdade que há nisso um processo transcendental que escapa à nossa observação direta durante a experiência, da mesma forma que a exteriorização espontânea do corpo espiritual no momento da morte. Podemos, entretanto, controlar experimentalmente a marcha do fenômeno. E o grande mérito de Rochas reside em ter aberto a rota em que a ciência física achará as provas experimentais da imortalidade. Experiência com pacientes. Reichenbach mostrou que num quarto escuro, os sensitivos Reichenbach mostrou que no quarto escuro os sensitivos se tornam hiperestáticos e podem, nessas condições, ver os eflúvios de diversas substâncias, especialmente as do corpo humano. Pode-se obter artificialmente essa hiperestesia mergulhando no sonambulismo o paciente. Esse paciente verá então os eflúvios que se destacam do paciente B. Se agora adormecermos magneticamente o paciente B, haverá formar-se em torno dele como uma nuvem que se estratificará em camadas luminosas, paralelamente à superfície de seu corpo. É verdade que o experimentador nada vê, mas se o paciente lhe indicar onde se acham as camadas ódicas, ele pode convencer-se de sua existência pela sensibilidade que elas denotam quando cutucadas, pinçadas ou esfregadas de qualquer maneira. Se o sono do paciente B torna-se mais profundo, então camadas óticas se formam em torno do seu corpo e podem afastar-se dele a uma distância de vários metros. Essas camadas condensam-se pouco a pouco sobre os dois lados do paciente, a ponto de formar a metade de um fantasma que à sua direita, a distância de mais ou menos 1 metro, tomar forma do lado direito do corpo de B e aparentemente de coloração azulada. A sensibilidade do paciente concentra-se agora nesse fantasma, que imita todos os movimentos do corpo material, que acaba de deixar o mesmo processo se dá do lado esquerdo. Apenas o fantasma toma aqui uma coloração avermelhada. Depois de algum tempo, esses dois fantasmas se reúnem fora do corpo carnal, formando um ser único, mas cada lado conserva a sua coloração respectiva. Reichenbach pôde observar esses eflúvios polarizados, azul e vermelho, e destacarem-se também as plantas
também das plantas, dos cristais e do ímã. Quem não for bastante sensitivo não pode ver o fantasma, mas pode senti-lo, porque o contato com ele produzirá uma sensação de frio e de sopro. Os mesmos fenômenos são observados nas sessões espíritas. É, portanto, provável que as causas que os produziam sejam idênticas. O paciente B, mergulhado assim em um sono profundo, sente-se incapaz de movimento, mas pode, por efeito de sua vontade, dividir ou reunir as duas metades do fantasma e fazê-las mover-se. É talvez isso que se dá nos fenômenos do bilocação ou de trilocação, de que há tantas referências na mística cristã e outras. O corpo espiritual exteriorizado do paciente B pode ser remetido por efeito de sua vontade para um lugar remoto e pode ter consciência do lugar onde se acha. Isso explicaria a clarividência dos sonâmbulos. Como o corpo espiritual exteriorizado e imaterial escusa dizer que pode passar através da matéria, a qual para ele não representa nenhum obstáculo. Pacientes aqui podem acompanhar conscientemente o processo de exteriorização do seu corpo astral e descrevê-lo sem dificuldade. O coronel de Rochas não duvida de que, se ele pudesse continuar as experiências com seus pacientes até o ponto de deixá-los em estado de anestesia total, obteria a condensação do corpo astral exteriorizado de maneira a ser visto por todos os assistentes. Conhecendo, porém, os perigos que acompanham essas experiências, absteve-se de prosseguir, para não prejudicar os pacientes. Abandonava a experiência cada vez que o paciente parecia perder a força de falar e não podia mais tomar conhecimento das suas impressões. Para não se ater exclusivamente às comunicações feitas pelos pacientes A e B, de Rojas promoveu outras experiências, capazes de o convencer e de confirmar as comunicações dos primeiros. Enfiando uma agulha no dedo do fantasma azul. Pela reação magnética que existe entre este e o paciente, a picada foi transferida para o corpo adormecido. Apareceu no dedo do paciente um estigma no lugar exato em que a picada fora feita no duplo e uma gotinha de sangue brotou. Outra vez, quis controlar o relato feito pelo paciente sobre algo que o mesmo pretendia ver. De Rojas dirigiu a máquina fotográfica para o lado do fantasma azul e a chapa revelada mostrou exatamente os sinais descritos pelo paciente A. De Rojas obteve essas exteriorizações do corpo astral de pessoas vivas sem por meio de passes magnéticos, seja por meio de passes magnéticos, seja adormecendo-os com auxílio de uma corrente galvânica ou ainda com a máquina elétrica de Windrush. Fez também a experiência de trás para diante. E então o fantasma inteiro se dividiu em duas metades, que depois reentraram e desapareceram no corpo do paciente. Outra vez adormeceu dois pacientes ao mesmo tempo. Mr. Laurent, por meio de uma corrente elétrica, e Madame Mayhele, com passe magnético, os dois pacientes adormeceram. Informaram-no então sobre a exteriorização do corpo espiritual um do outro. Laurent viu o duplo de Madame Mayhele e de uma brancura fulgurante. O fenômeno era invisível para De Rojas, que só teve a impressão de um sopro frio que o levou a fechar a porta, julgando se tratar de corrente de ar. Mas Madame Mayhele lhe disse que a sensação provinha do fato do seu duplo ter se colocado ao lado dele. De Rojas pediu então que os duplos passassem de um para o outro, e essa experiência teve como efeito que depois se despertaram, os dois pacientes se sentiram em grande simpatia mútua, ao passo que era justamente o contrário do que antes acontecia. E desde então, além disso, eles se acharam em relação magnética. Quando se tocava em Madame Mireille do lado direito, Laurent o sentia do lado esquerdo, e eram os lados que se haviam misturado durante o contato dos duplos. A mesma simpatia vemos estabelecer-se entre os sonâmbulos e o magnetizador, entre o médium e o fantasma, por efeito de intercâmbio ódico. Se, portanto, os fantasmas e os espíritos estão sujeitos às mesmas leis que os fantasmas dos vivos, parece evidente que os primeiros são, de fato, o princípio vital dos defuntos. O outro lado da vida, Barão Carduprel.